Eu queria dar o meu boa tarde a todo o povo brasileiro, brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Eu me sinto extremamente preocupado com a situação que eu vejo no Brasil. Não posso mentir, não posso enganar aqueles que se diz da nação mais bonita do mundo, que é a nação brasileira. Verde, amarelo, azul e branco, com a palavra escrita ordem e progresso. Não quero falar da questão política, mas dos atos políticos. Nos últimos tempos temos visto uma contenda entre o Supremo Tribunal Federal e os governantes. Querem chegar num entendimento. Mas eu quero falar especificamente agora dos aposentados e pensionistas do INSS. Particularmente, eu contribuí do ano de 1975 a 2017 ou 2017. Contribuí de 74, eu tive no ano no Exército, prestei lá um ano, e depois vim para a vida normal e trabalhei em grandes empresas de renome, e os salários eram os melhores possíveis. Mas quando me aposentei, o INSS não verdadeiramente fez o que tinha que fazer, que era me dar aquilo que eu tinha direito, porque eu tinha contribuído acima de 5 salários mínimos, 4 salários mínimos, e agora o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça votaram essa matéria 2 vezes. E verdadeiramente ia votar no dia 1º, aí deixaram para votar depois. Mas esse julgamento, eu noto, vou ser muito franco, que ele é muito mais político do que social. Eu vi a fala do ministro Barroso falando da maneira de manter o social como prioridade e as leis, e o respeito às leis e à democracia. Ora, se as leis e a democracia têm que ser garantidas, por que então não garante o que já foi votado por 2 vezes? Aí vem um ministro nomeado pelo governo em que eu apoiei, eu apoio por muito tempo, mas estou extremamente decepcionado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o meu presidente, o qual eu tenho honrado e tenho respeitado pelo que ele foi. Mas, ultimamente, na realidade, acredito que as indicações dele só prejudicaram aos brasileiros. Como é que você pede visto numa matéria e você pede que retorne uma matéria para uma coisa que já foi julgada 2 vezes? É um desrespeito ao cidadão brasileiro, é um desrespeito àqueles que já deram a sua vida sustentando aqueles que hoje ocupam os mais altos cargos do governo. Não quero pedir aqui, em nome dos aposentados, em nome dos nordestinos, em nome do brasileiro, que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça, na sua corte, sejam justos, perfeitos como Deus quer que seja, para que Deus possa abençoar suas famílias, para que Deus possa abençoar vocês e para que Deus possa abençoar a nação. Então esse é o meu pedido em nome dos brasileiros e brasileiras e aposentadas e pensionistas do INSS. E o INSS ele tem que ser julgado na forma da legislação, por ter confiscado um direito do aposentado. Que Deus abençoe esse Brasil, que Deus abençoe ao nosso presidente e que ele tenha a soberania e tenha a tranquilidade de mente de ser o Lula que eu conheci, de ser o presidente que o Brasil precisa.
e os ministros que verdadeiramente não ponha em dúvida a seriedade dos tribunais e dos próprios ministros que militam nestas cortes abençoadas que Deus colocou vocês como ministros para verdadeiramente combater o que nós chamamos de deslealdade e entrar pela justiça. E entrar pela justiça é obedecer às leis e às legislações. E as legislações e as leis hoje estão do lado do aposentado na própria Constituição Federal. Espero que não seja rasgada agora. Tenha uma boa tarde e que Jesus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o senhor Elias, é o pastor Elias Guedes de Araújo, da Convenção Batista Adonai do Brasil. Muita paz.